Nosso tema de hoje é: será que você vai fazer aquele super sucesso? Não é nem uma pergunta, é quase que uma afirmação, porque existem muitas pessoas que entram nesse mercado, fazem um sucesso e desaparecem. Vocês já viram aí muitas pessoas, acredito, quem tem mais tempo de carreira, até quem não tem muito tempo de carreira, também já viu isso. Pessoas que estão ali no mercado há 1 ano, 2 anos, 1 ano até que não deu tempo, mas quem está pelo menos há 3 anos no mercado, ou 2 anos no mercado, conseguiu ver isso. Pessoas que apareceram numa velocidade assim meteórica, muito rápido, ganhou muita projeção e de repente desapareceu. Bora parar com esse pensamento de eu não consigo, né? Essa ideia que algumas pessoas, né, colocam às vezes na sua cabeça, que isso não vai dar certo, que isso não é futuro, que isso não é bom. E sabe o que é horrível? Quando você escuta alguém falar para você, eu nunca ouvi isso, mas também acho que eu não dei nem abertura para isso. Mas eu já vi muitas pessoas me contando que são várias pessoas que chegaram a me contar de pessoas que disseram, poxa, vai estudar alguma coisa, como se a área da beleza nós não estudássemos nada, né? Como se a gente não estivesse em constante movimento e aprendizagem. Então, é uma área que ela não para. E quando a gente fala assim em ficar para trás ou deixar de ser conhecido, isso tem muito a ver com com a nossa disciplina. Isso tem muito a ver com a nossa consistência. Então, se a gente não ficar em constante movimento, em constante busca, consistência, foco, determinação, às vezes até surdez, que é para não ouvir algumas pessoas ao nosso redor, sim, alguns vão até decolar, vão até se destacar, mas se não houver essa consistência, esse movimento, essa busca, dificilmente vai conseguir alcançar vamos dizer assim, esse sucesso de forma sólida. De forma sólida. Então, o que é o sucesso de forma sólida? É aquele que é constante, é aquele que não para, é aquele que eu não dependo estar em um lugar, eu não dependo de alguém, eu não dependo de uma receita, eu não dependo de uma técnica. A gente está em constante movimento e aprendizagem. E é triste quando a gente, eu digo pelo até mesmo meu tempo de carreira, né? Alguns nomes que eu tinha assim como referência em algumas áreas e que de repente somem e você fala, poxa, por que sumiu? Às vezes a gente procura até saber, às vezes é porque a pessoa se tornou um super empresário em outro segmento, às vezes é porque cresceu em outras áreas da vida, outros casos é porque a pessoa foi para outro país e cresceu pra caramba lá fora, né? Mas existem sim, a grande parte, a grande maioria não foram por esses motivos positivos, infelizmente. Muitas vezes está ligado ali, está ligado às habilidades e também vários fatores errados da nossa carreira, várias formas e comportamentos errados da nossa carreira. Por que algumas pessoas desaparecem? Chega um momento em que, vou contar até aquele caso que aconteceu essa semana lá em São Paulo, num salão, num treinamento de um curso de cabelos cacheados, né? A postura do profissional, muitas vezes até mesmo isso de vários outros profissionais em outros, vamos dizer, não só nesse nicho, não só esse caso que aconteceu, mas outros casos que eu já vi, que eu já presenciei, profissionais da área da beleza que eram extremamente arrogantes. Gente, vocês sabem que tem aquele arrogante com cara de bonzinho, né? Vocês sabem disso, aquele arrogante que é a pessoa simpática, ela é meiga, ela é doce, ela fala com delicadeza, mas assim, entre linhas, se você sente aquela arrogância. Então, um dos fatores que podem fazer você decolar no começo, crescer, vai ser a arrogância. Você fala, como assim, Graciela? A arrogância vai fazer eu crescer? Vai sim. Vai fazer você crescer porque no Brasil ainda tem uma grande tendência das pessoas gostarem
dessa maneira imponente, sim, gostam muito dessa maneira imponente, dessa maneira arrogante que alguns profissionais têm. Então é estranho, porque a gente fala assim, então a arrogância é algo que faz você crescer? Faz sim, faz você crescer. Muitas pessoas, elas sabem disso. Ela sabe que ela precisa ser, é uma mistura de arrogância com prepotência. Ela precisa, às vezes, se impor, fazer carão, fazer tipo, porque o público espera isso. E eu tive umas experiências bastante, eu posso dizer assim, bastante negativas no começo da minha carreira, porque eu sempre fui muito proativa e sempre quis entregar o melhor para os meus clientes, seja em todos os aspectos daquilo que eu vinha oferecendo, desde a ideia do coffee break, desde a ideia da organização, de tudo. Então, sempre fui uma pessoa que se eu vejo, e até hoje, algo errado, eu não fico esperando para delegar, para poder pedir para alguém fazer, eu vou lá e faço. E até mesmo, vamos dar um exemplo, a forma de se impor, de se vestir. E eu tive muitas pessoas que chegaram na minha academia e que achavam isso há anos atrás, né? Lógico, estamos falando de muitos anos atrás. Primeiro que eu nunca gostei nos meus vídeos de mostrar o meu rosto. Então sempre pedi para cortar, embaçar e só deixar as minhas mãos, nunca deixar aparecer meu rosto. Então para mim isso nunca foi motivo, porque é um motivo de vaidade, né? Quando a gente tá ali desesperado querendo aparecer, eu muitas vezes era só minha mão, algumas pessoas, como já sabem, me reconheciam através dos anéis, porque isso é uma coisa que eu nunca deixei de lado. Então algumas pessoas chegavam num curso e achavam que A ou que B, que alguém da minha equipe era o diretor, a diretora da Academia Hair School. E algumas pessoas se frustravam. Algumas pessoas, muitas, se frustravam quando chegava na academia e via que tinha muito acesso à minha pessoa. Então, olha só o que a gente está falando, né? Por que muitas pessoas crescem, fazem sucesso e pá, desaparecem? A gente está linkando a questão da arrogância, que é o que muitas pessoas querem, é o que muitas pessoas desejam, é o que muitos profissionais admiram. Ah, mas as pessoas admiram isso? Sim, sim. Mas, Milê, o que a gente está falando aqui, as pessoas gostam de estrelas. No fundo, elas gostam de pessoas arrogantes. Até que ela tenha que passar 2 dias ou 3 dias um treinamento com essa pessoa. Aí é quando vai diminuindo, vai acabando, vai perdendo um encantamento, porque começa a tomar um fora aqui, outro fora ali. A gente fala fora, né, para não dizer uma patada, né? Ou até mesmo você se choca com algumas frases. E aí a gente vai vendo que cada vez mais aquela pessoa ela acaba entrando em declínio, né? Acaba entrando em declínio. Então elas entram com aquela arrogância, com aquela prepotência. E acredito que aquilo é a chave do sucesso. Eu já tive colaboradores que falaram para mim, você não pode ser assim. Já tive vários colaboradores que criticavam o jeito que eu era, que criticavam, ou talvez até critiquem até hoje, a maneira que eu sou, né? Que achavam que eu tinha que, sabe, criar um personagem para encenar. Acho que uma coisa, a gente tá no evento grande, nos bastidores, eu só vendo coisas e eu sempre tô assim, né? Aquela agita, resolve isso, detalhe. Até quando a gente vai pro palco, já tá... Principalmente quando se fala de evento grande, né? Mas tem muitas pessoas que têm essa ideia. Começa a pensar nisso como se fosse a chave ali de sucesso. E por que desaparece? Porque isso cansa. Uma coisa é o nosso jeito de ser, de se comunicar, de falar. Outra coisa é a maneira que a gente se veste, isso eu concordo, tá? A gente precisa sim, não é porque a gente trabalha em casa, não é porque a gente atende em casa, que às vezes a gente vai atender de qualquer forma. Eu gosto muito de uniforme, demais. Se eu pudesse, eu usaria todos os dias blusas da empresa. Se pudesse, não posso, mas é que às vezes eu esqueço. Ou então, quando o marido fala, ai, chega, usa umas outras roupinhas. Aí eu vou lá e tal. Mas sou a favor de uniforme, mas é que a gente vê que algumas pessoas, às vezes, estão na posição, a forma de se vestir inadequada. Mas a maneira de ser, de servir, gente, sobre a mentalidade de gigantes.
gente está falando justamente sobre essa questão de como se tornar, né, um profissional de sucesso, de fato. Que a gente entenda que o fato de você querer servir os seus clientes, você querer servir os seus clientes, não significa que você não merece o sucesso. Algumas pessoas misturam as coisas. Algumas pessoas acham que a gente não deve servir os clientes. Sim, se você achar que ele tem que tomar um café, você sim pode servir o café, você sim pode servir uma bala, você sim pode ser gentil o tempo inteiro, deve, na verdade. Então são essas senhas que a gente tem que entender que vão fazer com que a nossa carreira se torne cada vez mais sólida. E, gente, não é quando a nossa essência, ela tem que continuar quando você se tornar uma autoridade naquilo que você fizer. Quantos aqui sabem, eu não sei se alguém já tentou ser cliente de algum salão grande, por exemplo, eu sou louca para fazer um cabelo loiro X ou Y. Aí procura ir naquele salão. Muitas vezes até o nome daquele salão que está linkado àquele profissional, às vezes nem é o profissional que está atendendo mais. Nem o próprio profissional que tem a fama nas redes sociais, as fotos que você vê, muitas vezes já ele nem atende, a pessoa não atende mais. Quem atende são os auxiliares. Já não é mais o próprio profissional que faz o cabelo. O profissional só vai postar a foto, mas nem fazer, só dá a finalização, só coloca a mão no final. A pessoa vai deixando de servir. Ela vai deixando de fazer o que tem que ser feito. E quando você vai deixando de servir, não tem como perdurar, não tem como continuar crescendo. Então, o ser empreendedor, visionário, ele tem a ver exatamente com esse ponto. É o que a gente falou hoje, juntamente com a doutora Sara, é você fazer pelo seu cliente. O que você faz é pelo seu cliente e não para você. Que é um outro grande erro que faz com que as pessoas desapareçam dentro da carreira técnica também. Você só quer fazer aquilo que você acha que é bom ou a cor que você acha ideal. Se você é um especialista em loiro, você só quer entregar a mesma coisa. Eu tive uma aluna uma vez que comentou assim comigo, Gra, eu fiz um curso, você acredita que a pessoa que me deu o treinamento, ela entra no meu perfil para criticar, e porque como ela disse que ela não ensinamos, né, que é a técnica double brush, para evitar o esfumado, e ela procurou fazer tudo, né, fazer o esfumado com pó e não o esfumado com coloração, para não gerar manchas. E que essa profissional ia ali e criticava e falava, ou seja, a pessoa está fazendo, quando ela dá um treinamento pensando em fazer só o que ela quer, ela não está preocupada em servir, em ensinar, né, ou em querer que o outro consiga entregar o melhor resultado. Aí entra o jogo, mais uma vez, da vaidade, porque você está querendo que as pessoas façam aquilo que você faz, do jeito que você faz. E mais uma vez a gente comete esse grande erro. Então, se vocês pegarem todas essas senhas aí, né, pegar todas essas sacadas, eu tenho certeza que a chance de sucesso, se ela estava em 10%, ela passa para no mínimo aí 80%. Mas são muitas, né? São muitas senhas, são muitas palavras aí que vocês precisam colocar em prática. Todos nós, todos nós, a gente tem que pensar o tempo inteiro daquilo que a gente está fazendo, o que a gente faz e o que a gente pretende melhorar para que a gente continue crescendo continuamente. Então, se você simplesmente não quer nadar e morrer na praia, né, que é aquela história, a pessoa vai, faz, investe em curso, investe em treinamentos, faz cursos fora, na hora que está começando a destacar, na hora que está começando a crescer, começa a usar como um propulsor, acreditando que isso é uma mola propulsora, começa a usar a arrogância acreditando que, sim, mas as pessoas não gostam, elas gostam disso. Elas gostam que a pessoa chegue chegando. Não, é até bonito, eu concordo. Eu acho muito bonito chegada musical. Eu amo, principalmente musical, né? Eu falei música hoje, já fico sorrindo aqui, já pensando na dança. Amo uma chegada musical, eu amo uma chegada de ânimo, de energia, quando você ama o que você faz, porque é algo intrínseco. Quando a gente ama
é algo que a gente sente prazer. Na verdade, chega um momento que eu vou contar uma coisa para vocês, que a gente sente até mais prazer quando a gente está se doando do que quando a gente está cobrando. Eu vou te falar que essa experiência que eu sinto, principalmente na questão cabelo, né? Por onde eu vou, que a gente, né? Vocês sabem que a gente mora meio que no mundo, né? Aonde a gente chega, eu já fico de olho no cabelo de alguém e assim, eu não estou perguntando se ela quer ser minha cliente, eu quero fazer por uma questão minha. Mas é uma coisa nossa, né? Uma coisa de quem gosta muito daquilo que faz, a gente não está preocupado de verdade com a questão da remuneração. Isso é algo muito além. Eu não sei se alguém tem essa sensação. Inclusive, às vezes precisa, algumas pessoas às vezes precisa ter um gerente, porque se essa pessoa não tiver um gerente, ela põe o salão à falência. Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, até mesmo em Portugal, bom, vocês sabem que eu atendo lá, e a minha amiga, teve um dos serviços que eu fiz, que eu cobri X, e a minha amiga surtou, né, pelo valor que eu fiz, surtou e falou, imagina, e ela é russa, né, então ela começou a falar toda nervosa, porque isso. Assim, eu cobrei um valor justo, mas pela quantidade de coisas que eu entreguei, porque eu quis entregar, foi uma coisa minha. E junto com a minha irmã, a mesma coisa, né? Sorte que minha irmã cuidava da parte da gestão, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente quer entregar além, né? A gente quer entregar além e a gente tem que até se policiar, porque esse amor faz a gente ficar perdido. A gente está tão encantado em querer fazer entrega que eu digo que o lucro é a consequência até mesmo disso. É claro que a gente não pode, sabe, confundir as coisas. Trabalho social, trabalho de empreendedora, né, de pessoa visionária é outra coisa. Mas é só para a gente poder ter uma visão do que é esse negócio de fazer o que se ama, do que se deseja. E a certeza de se manter dentro dessa posição, se manter dentro dessa carreira técnica e crescer como um especialista ou como um expert naquilo que você faz. De vez em quando, um mimo aos clientes é muito bom, com certeza. Gente, isso é como um namorado que entrega uma flor inesperadamente. Ele te entrega um presente fora de data. Quando você dá peraí, fazer a sobrancelha. Não vou cobrar não. Por quê? Porque você quis dar um presente, você quis dar algo para aquela pessoa, você fez um mimo. Então, olha quantas características que a gente está falando aqui para a gente perdurar mais tempo no mercado, para a gente poder, né, criar raízes profundas. Porque, gente, tem aquelas raízes que dão assim só por fora, assim, sabe? É que ela, tipo, não sei nem, não entendo nada de planta, né, de botânica, é um horror. Mas sabe aquele tipo de raiz rasteirinha, assim? Qualquer puxadinha você consegue tirar. E agora a gente tem aquela, né, tem aquele outro tipo de raiz que é aquela mais profunda, que você não consegue tirar, precisa de máquinas fortes para você tirar. E, na verdade, esse tipo de raiz mais profunda pode vir ventania, pode vir o que for que não derruba. Então, quando a gente fala de não morrer, né, na praia, nadar e morrer na beira da praia, de você começar com muito sucesso, turbinado, e depois morrer, parar, sumir, desaparecer do mapa, tem a ver com a raiz. Tem a ver com aquilo que a gente fala assim, até o plantar, sim, aquilo que a gente está plantando em relação ao cliente, aquilo que a gente está fazendo em relação ao cliente. Então, todas essas pequenas sacadas aqui, técnicas, vão te ajudar cada vez mais a entender o que você está fazendo de errado. Quantas vezes eu já vi profissionais dentro do salão quase que bufando quando chega o cliente? Quando chega o cliente, a pessoa praticamente faz assim, ou então olha no relógio para ver as horas e tipo, agora? Quantas vezes? Aí você fala assim, arrogância é só em palco? Não, gente. A arrogância do palco, ela também nada mais é do que o reflexo do que você já é dentro do seu negócio. Tem muitas pessoas dentro do seu salão que já tem essa arrogância ao tratar com o seu cliente. Chega um momento que tá tão, vamos dizer assim, tão acostumado, tipo, os clientes precisam de mim, olha só o que ponto chega, isso é uma arrogância. As pessoas é que precisam de mim. Elas que querem o meu serviço. Se quiser que esperem. Se quiser que isso. Aí usa um monte de frase.
Quantas vezes já vi clientes, sabe, ficarem horrorizados com postura de profissional. E eu já vi situações, gente, de profissionais desesperados quererem ter cliente, quando chega o cliente achar ruim. Ah, mas é porque já são 6 horas. Ah, mas é porque já são 7 horas. Ué, passou o dia sem fazer nada. Aí a pessoa ainda, como se a cliente tivesse culpa. Eu passei o dia sem fazer nada. Aí chega a noite e aparece o cliente. Quem já ouviu essa expressão aqui, né? Tipo, pô, passei o dia sem fazer nada. Aí chega a noite e a pessoa quer fazer o cabelo? Gente do céu. O que a cliente tem a ver com isso? O cliente não tem nada a ver com isso. Aí você acha que arrogante é só o do palco. A gente faz coisas também dentro do salão que também é uma arrogância com o cliente. E depois a gente perde o mercado, sai do mercado, se queima no mercado e não sabe o porquê. Não entende o porquê. Então, se você um dia já fez isso, nunca mais repita. Discretamente, pode olhar no relógio? Pode olhar no relógio. Se você tiver um compromisso em especial, pode olhar no relógio e pode falar, olha, como não estava agendado, eu tenho um compromisso, pode remarcar? Ou então, olha, eu vou poder fazer, mas você não repara porque eu vou ter que dar uma acelerada. Não, assim, você não vai dizer que vai fazer mal feito porque está correndo, nada disso, mas você vai dizer, eu só vou precisar ser rápida porque eu já tinha um compromisso agendado. Simples assim. Mas bufar para o cliente, reclamar, olhar no relógio, são as mesmas coisas que muitas pessoas fazem no evento na hora que pedem, quando você pede para fazer a foto e a pessoa fica, sabe aquele momento que pede para fazer foto e o profissional às vezes fica assim, não quer tirar foto, ou a pessoa bufa. Próximo. Faz a foto. É a mesma coisa, final do dia, final do evento, o profissional acabou sua palestra e quer ir embora. Então, aquilo que a gente reclama dos outros, muitas vezes a gente faz dentro do nosso negócio. E depois não sabe porque está morrendo. Não sabe porque que o salão está parando. Não sabe porque os clientes não estão voltando. É muito complicado. É muito fácil, né, a gente fazer isso aqui, ó. Apontar para os outros, porque aquele técnico é arrogante, porque fulano é assim. E você, aí naquelas 3 aqui, e você? O que você faz dentro do seu salão? Talvez você faça a mesma coisa, só que numa versão cliente profissional. E, nesse caso, né, você como, vamos dizer, participante de um evento e o outro palestrante. Então, muitas vezes a gente faz a mesma coisa, só que de forma diferente, que a gente acha que não é igual, que é diferente. Não é diferente. Não é diferente o tratar com o cliente, não é diferente a gente olhar para o cliente como se você estivesse fazendo um favor para ele. Então, quando alguém te dá uma palestra, um treinamento, ela não está fazendo um favor para você. Você buscou aquele treinamento e você negociou um valor para aprender determinados tópicos. Então, aquilo não é um favor, aquilo ali é uma negociação. Assim como dentro do salão, a cliente vai no salão, ela entra em negociação para te pagar para você entregar um serviço. Então, ninguém está fazendo favor para ninguém, nem o cliente para o cabeleireiro e nem o cabeleireiro para um palestrante. Mas é esse ponto que, se a gente for pensar e trabalhar, a gente vai falar, cara, vou precisar mudar algumas coisas. Bufadinha, então, é o pior, gente. Bufadinha é aquele... Esse não tem quem não veja, né? Então, detalhes até das nossas microexpressões faciais também nos ajudam, porque também pode passar essa sensação de arrogância e tudo mais. Os nossos clientes, às vezes, eles são como uma extensão da nossa casa. Assim como pessoas no palco também tratam a carreira técnica como uma extensão da sua casa. Não faça isso. Tem pessoas que vão para o palco ou para o salão usando seus clientes como extensão. Você pode, se você está mal-humorada, você fica mal-humorada. Se você está de TPM, você fica de TPM com os clientes. Se você não está bem, não está afim de sentar, de ficar em pé, você... Sabe, coisas assim. Não use isso como extensão da sua casa. É muito importante, por mais que você trabalhe até dentro de casa mesmo, que você tenha essa mudança de pensamento. E pensar que você só existe por causa do cliente. Você só está no mercado porque os clientes te procuram. Quando os clientes pararem de procurar,
você não vai ser mais quem você pensa que você é, ou melhor, você não vai estar mais nessa posição que você pensa que você está. Não é porque você é você mesmo, mas o que eu quero dizer, a posição, a função que você faz. Talvez você deixe de fazer aquilo porque o cliente passa a entender que você não merece. Porque a pessoa fala assim, eu quero ser dono do salão porque eu quero ser dono do meu nariz, eu não quero mais ter chefe. Na verdade, você não tem um chefe. Você tem centenas de chefes. Porque você tem centenas de clientes. Se você tiver 52 clientes, você tem 52 chefes. E tem gente que ainda acha que faz favor. Você não faz favor. Quem te demite, quem te contrata é o cliente. Quem faz a admissão e a demissão é o cliente. Por que que alguns não continuam? Porque alguns são demitidos por todos os clientes. E tem gente que ainda não entendeu. Como diz da guia ali, e a Kelly pega a ceia, pega essa palavra, o cliente te admite e te demite. Às vezes a gente está muito eufórico achando que é a estrela. Não percebe a maneira agressiva que a gente trata os nossos clientes ou usa, como eu falei, a nossa clientela como se fosse a extensão da nossa casa, que nos dá o direito de fazer o que quiser com os clientes, né? Da forma que a gente quiser. Agora, quem pretende ir para a carreira técnica vai ter que aprender a trabalhar, lidar com as suas emoções, vai precisar ter um autocontrole de suas emoções, porque a gente não pode não trabalhar no dia que a gente não está bem. No dia que morre alguém, no dia que acontece o que for. Se tiver 100 pessoas te esperando, você tem compromisso com 100 pessoas, você tem 100 patrões sentados te esperando, independente da sua emoção do dia. É por isso que poucas pessoas perduram no mercado, porque tem muitas pessoas que vivem de desculpa, eu não tô bem, eu tô de TPM, eu tô mal, eu tô com cólica, meu filho ficou doente, meu filho tá com febre, a minha condução atrasou, hoje choveu muito e aconteceu isso, hoje teve isso, e, enfim, sempre há uma justificativa para não comparecimento e não entrega daquilo que você acordou. Então, quando a gente fala de salão, ok, dá pra gente fazer isso. Mas quando a gente fala de ser um especialista em algo ou até mesmo entrar na carreira técnica dentro desse segmento que você pretende ser. Nesse caso, nós estamos falando aqui dos loiros, desse universo dos loiros. Nós estamos falando do que a gente pode estar fazendo. Se eu quero me tornar, né, uma autoridade em loiros, eu tenho que pensar que eu posso ser uma autoridade dentro do salão, mas eu posso ser uma autoridade também em um treinamento dentro do meu salão, com curso, com 4 pessoas, com 5 pessoas, com 6 pessoas, eu posso ser uma autoridade. Mas essa autoridade, para eu ter essa autoridade, perdurar e viver e sobreviver, eu vou precisar mudar muito dos meus comportamentos, das minhas ações, dos meus pensamentos. Aqui a Luciane colocou, quando eu não estou bem, melhor, eu trato as pessoas e os clientes como se fosse um escape. Aí melhor tanto dor como humor. Ok, é isso aí. Eu também, quando eu não tô bem, se eu tô trabalhando, eu me sinto melhor. Se eu não tô bem e eu tô sem fazer nada, parece que a gente fica pior. E aí, se a gente não tá bem, tá fazendo alguma coisa, eu passei bem essa fase, né, que foi a questão ali da minha mãe, e foi bem difícil, e eu queria me ocupar o tempo inteiro. Eu queria trabalhar o tempo inteiro, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque para mim aquilo me aliviava, né? Aquilo me aliviava. Então eu não usava como desculpa para não fazer, até mesmo, né, quando ela veio ao óbito, eu coloquei toda a minha energia, né, no trabalho, de uma maneira em que eu não me tornasse vítima de forma alguma, porque vítima foi ela, não eu. E algumas pessoas fazem isso, né? A pessoa que morre, a vítima é você. Não, gente, a vítima foi quem morreu. Você, né, foi beneficiado por Deus para ter mais alguns minutos, ou horas, ou dias, ou anos nessa terra. Então você ainda está com muito crédito. E aí no meu caso, eu procurei me ocupar o máximo e entregar o meu melhor, que isso me fez muito bem, muito bem. Então você tem que entregar o melhor para o seu cliente. Não tenho pavor de me arrumar. Adota uma calça, compra 2 calças iguais ou 3 calças iguais, ou bermudas para quem não gosta de calça, ou saias iguais.
e faz o guarda-roupa da Turma da Mônica, sabe? Que é o mesmo vestidinho. Então você vai pegar aquela roupa e vai usar todos os dias aquela mesma roupa. É muito prático, porque aí você não fica com essa questão de preguiça de se arrumar. E um preto, tubinho preto, vestido preto, é tudo bonitinho. Esses jalequinhos que não mancham com pó descolorante são ótimos. Esse, eu não sei o tipo de tecido, eu não manjo nada de tecido, mas esse tecido é excelente, ele não mancha, mesmo se a gente for descolorir. Esse de baixo sim, né, que é algodão, mas esse aqui, colete de cima, não. Então você cria um uniforme para que você possa, preto básico do dia a dia, exatamente, cria um uniforme porque você está sempre arrumada. Aí você só se compromete a pelo menos passar um rímel e um batom, pelo menos, né, para que você esteja sempre pronta para poder atender. Agora tem coisa pior, gente, coisa pior de lidar com pessoas que parecem um eletrocardiograma. Tá bem, tá mal, tá bem. Ai, a pessoa tá no auge. Um eletrocardiograma de humor. Bipolaridade é pouco. Bipolaridade é uma coisa até que simples. Já tive essa experiência, gente do céu, dá pavor lidar com essa situação, com esse, sabe? Bipolar é pouco, Luiz. Eu não sei se você já teve a experiência de trabalhar com alguém que é um eletrocardiograma de humor, é horrível. Até as clientes também chega um momento que elas não sabem, elas têm receio de ir no salão, quando você não sabe como é que o profissional vai te atender, se vai te atender bem, se vai te atender mal, se vai estar de bom humor, se vai estar de bom humor, como é que a pessoa vai estar, né? Se o profissional vai estar legal, de repente, né, a pessoa saiu à noite. Eu já tive profissionais que trabalhou comigo que saía na balada, na madrugada, e no dia seguinte não conseguia acordar e cumprir com seus horários, coisas bem simples assim, mas isso tudo também faz a admissão e a demissão. Chega uma hora que o cliente cansa e diz, chega, basta, aí a pessoa não dorme bem, ela fica mal-humorada durante o dia, aí ela fica estressada, aí ela faz um monte de caquinha, aí é fogo, né? Aí dizer que a gente vai conseguir se manter muito tempo, é uma profissão que você nunca perde, você vai ter dinheiro o resto da vida. Depende. Se você ficar no mesmo lugar, na mesma cidade, fazendo um monte de caca, você não vai conseguir crescer desse jeito.